A gente vai conversar agora com o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, integrante do MBL, um dos responsáveis pela organização dos atos. Bem-vindo, deputado, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. Deputado, ao que vocês acreditam essa baixa adesão, uma adesão menor aos atos deste domingo em relação aos do 7 de setembro? Acho que a maior parte da população está muito desesperançosa, né? Não vê saída, não vê a possibilidade de mudar o cenário político, né? Você tem um forte aliado do presidente da República na Câmara dos Deputados, que é o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, um cenário de devastação econômica também, que faz com que as pessoas se preocupem mais, né, na própria sobrevivência do que com a política, em primeiro lugar. E também, né, uma parte de sabotagem aí por parte do próprio governo e do PT, que demonstrou que não tem interesse nenhum em manifestações pelo impeachment, que não tem interesse nenhum que o presidente da República perca o seu mandato imediatamente. Mas, de todo modo, acredito que a manifestação foi uma mobilização importante, uma sinalização importante para unir diversos nomes que divergem entre si, mas concordam em derrubar o presidente da República imediatamente, concordam que mais um ano de mandato desse presidente coloca a nossa própria democracia em risco, para além do desastre socioeconômico que já está acontecendo, né? Deputado, ontem o professor da FGV, Eduardo Green, ele esteve aqui no nosso programa e ele afirmou que 2 pontos podem ter contribuído para esvaziar esses atos no último domingo. O primeiro é a carta conciliatória que o presidente Jair Bolsonaro publicou dias antes, que isso pode ter ali feito uma sinalização para parte dessa população que estava aí contrária ao governo do presidente. E o segundo fato é que parte dos eleitores que se identificavam com o MBL na época do impeachment da ex-presidente Dilma, por exemplo, que vocês colocavam aí multidões nas ruas, acabou sendo absorvida pelo bolsonarismo. Como é que o senhor lê essas duas situações? É verdade. Bom, primeiro, a carta fez com que parte da população acreditasse nessa mentira desse recuo do Bolsonaro contra as instituições, que eu não tenho dúvida nenhuma que ele só lançou a carta como uma paz momentânea com o Supremo Tribunal Federal, porque vai ter o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro sendo julgado, porque tem o julgamento do meu mandado de injunção para dar prazo para o presidente da Câmara julgar, analisar os pedidos de impeachment, porque tem um julgamento também muito próximo do filho Carlos Bolsonaro em relação às rachadinhas, então, e funcionários fantasma, e mais indícios surgindo, aliás, de que o endereço dos assessores estava lá na própria casa de Jair Bolsonaro. Enfim, o avanço das investigações judiciais, né, das ações judiciais, fez com que o Bolsonaro desse essa recuada, chamasse Michel Temer para pacificar as coisas entre ele e o Alexandre de Moraes, mas eu não tenho dúvida de que ele, superando essas dificuldades judiciais dele, essas denúncias, ele sem dúvida volta à carga, né, contra a democracia e contra as instituições, mas, né, a carta fez com que parte das pessoas perdesse essa preocupação em relação à democracia. E a outra parte, é claro, que a direita, diferente da época da Dilma, que estava unida, né, contra as esquerdas, contra o petismo, agora está rachada, mas eu não tenho dúvida também de que a maior parte da direita já está se posicionando contra o governo Bolsonaro, né, os 2 principais pilares do governo, que era o combate à corrupção e o liberalismo econômico, já foram absolutamente abandonados, e isso faz com que a direita independente se posicione contra o governo, mas como eu coloquei para você, infelizmente a maior parte dessa direita que foi nas manifestações contra a Dilma e que hoje se posiciona contra o Bolsonaro, perdeu a esperança em relação a qualquer mudança, e acho que é justamente esse o nosso maior desafio, mostrar para as pessoas que sim, a gente ainda tem a possibilidade de mudar o nosso país, de mudar o perfil do nosso Congresso Nacional, de mudar o perfil da nossa presidência da República, e que a gente não está preso nessa polarização Lula e Bolsonaro. Pois é, essa era até outra coisa que eu queria perguntar, porque a gente viu essa dificuldade de botar gente na rua a favor de uma terceira via, embora as pesquisas de opinião mostrem que a maior parte da população aí preferiria uma terceira via. Então, o que está acontecendo? Quais são os desafios dessa terceira via que o senhor vê e como transpor esses desafios? Acho que primeiro consensuar um nome, né? Ter um nome que de fato represente essa terceira via, e falta, na minha avaliação, posicionamento por parte dos nomes que se colocam, né? Porque quem quer se posicionar como terceira via precisa estar na linha de frente no combate tanto ao petismo quanto ao bolsonarismo. E a gente não vê uma liderança batendo com a mesma contundência em ambos os polos de poder que nós temos hoje, né, o petismo e o bolsonarismo, e ganhando o protagonismo e ganhando essa legitimidade popular para liderar essa terceira via. Você tem
vários bons nomes aí colocados como pré-candidatos à presidência da República, o João Amoedo, o Alessandro Vieira, Simone Tebet, só que você não tem nenhuma dessas lideranças, de fato, puxando para si o protagonismo dessa batalha contra o petismo e contra o bolsonarismo. E outro grande desafio é que essas pessoas que defendem a terceira via são pessoas que estão desanimadas, são pessoas que estão desmotivadas, muitas vezes pessoas que já acreditaram e já votaram no Lula, na Dilma, no PT, gente que já acreditou no Bolsonaro, já votou no Bolsonaro, já votou no PSDB, já se decepcionou com essas três alternativas políticas, agora busca uma alternativa, mas não está disposta a ir para a rua para lutar por essa alternativa, né? Deputado, chegaram algumas perguntas aqui no nosso chat. O Gabriel Castor pergunta o seguinte: qual será a estratégia do MBL para dialogar com os setores de esquerda que não compareceram nos atos no dia 12? Como o MBL restabelece a confiança que perdeu desses setores? E aí eu até acrescento, que era uma outra pergunta que eu tinha separado aqui, é necessário caminhar com o PT, por exemplo, nesse momento? Mais do que isso, é possível? Eu acho que não é possível e nem é desejável, porque o PT demonstrou com muita contundência, todos os blogueiros petistas, todos os formadores de opinião petistas atacaram a manifestação do dia 12, apesar da aderência de praticamente todas as outras forças de esquerda. A gente teve parlamentares do PSOL, do PDT, a gente teve adesão de parte do PSB, de praticamente toda a oposição do PCdoB, praticamente toda a oposição, com exceção do petismo, nas manifestações do dia 12, de 5 das 6 centrais sindicais, com exceção da CUT, mais ligada ao PT. Então, o próprio PT demonstrou que está mais preocupado em ter o protagonismo do processo e ter um palanque eleitoral para o Lula do que em derrubar o Bolsonaro. Então, enquanto o PT não tomar essa decisão de fato, defender o impeachment e fazer essa mobilização, para além de simplesmente falar que defende o impeachment, simplesmente discursar que defende o impeachment, mas trabalhar para que ele aconteça, coisa que mesmo outros setores da esquerda concordam com o MBL de que não é do interesse do PT agora, porque eles têm o interesse em deixar o Bolsonaro sangrar até 2022 para finalmente conseguir eleger o Lula com mais facilidade. O Lula praticamente não precisa fazer campanha, o Bolsonaro faz campanha em seu lugar com o governo desastroso. Enquanto o PT não tivesse a resolução de que quer de fato derrubar Bolsonaro, é muito difícil fazer mobilização com eles sabotando e colocando todos os seus blogs e todos os formadores de opinião para sabotar iniciativas que não sejam do PT para derrubar o Bolsonaro. Agora tem novos atos, né, convocados já. O André Ribeiro está perguntando aqui se vocês pretendem, se o MBL pretende participar dos atos que estão sendo organizados por partido de esquerda e o Novo. Nós vamos organizar, reorganizar o Movimento Brasil Livre, dialogar com as lideranças que estão organizando esses movimentos, mas a gente ainda não tem uma definição sobre a nossa participação. Vai depender muito, né, da aceitação desses grupos, né, da abertura desses grupos em relação à participação do MBL. Tá. Eu queria mudar de assunto agora um pouquinho para falar sobre essa ação que você acabou de mencionar. O ministro Ricardo Lewandowski jogou para o plenário a análise de um pedido seu sobre o impeachment. Você pede o estabelecimento de prazo para a votação dos pedidos que estão hoje lá com Arthur Lira. Hoje já são 137, aguardando uma definição pelo presidente da Câmara. O senhor acha que jogar essa votação para o plenário pode influenciar o seu resultado? Tem alguma influência no que os ministros vão julgar? Não tenho dúvida disso, porque o posicionamento da relatora foi divergente, né? E jogar para o plenário significa interesse em abrir divergência em relação ao voto da relatora, né? A relatora é a ministra Carmen Lúcia, ela foi contra o estabelecimento desse prazo, justamente por isso que eu ingressei com um agravo interno, para que isso fosse submetido ao plenário. Foi ao plenário virtual e o ministro Lewandowski apresentou um destaque para que fosse levado ao plenário físico. Isso significa interesse de apresentar voto em separado, isso significa interesse de abrir divergência, e pelo que eu tenho dialogado com parte dos ministros do Supremo, existe de fato essa corrente que discorda da ministra Carmen Lúcia, que discorda desse voto dela de não estabelecer prazo, justamente por entender, assim como eu entendo, que existe um vácuo legal e inconstitucional, existe uma omissão legislativa inconstitucional, que é o não estabelecimento de prazo para análise dos pedidos de impeachment. A análise dos pedidos de impeachment não é um direito, não é meramente um poder discricionário do presidente da Câmara dos Deputados. Aqueles que apresentam as suas denúncias
denúncias também têm o direito de ver suas denúncias analisadas, não necessariamente acatadas, elas podem ser rejeitadas, mas ao menos analisadas e ter uma justificativa do porquê foram rejeitadas ou porquê foram aceitas. Então, eu vejo que existe, em razão desse destaque, o interesse do Supremo de julgar uma divergência ao voto da ministra Carmen Lúcia, e o próprio fato desse assunto ter ido à pauta também demonstra que existe uma tese no Supremo, não sei ainda se majoritária, mas com o apoio de parte dos seus membros, de que o presidente da Câmara deve sim ter prazo para analisar os pedidos de impeachment. Pois é, como você falou, a ministra Carmen Lúcia foi contra, né? Ela já votou contra, e ela, segundo justifica, acredita que o presidente da Câmara pode fazer essa análise aí da conveniência política de pautar ou não um pedido de impeachment. E aí eu até queria te fazer uma pergunta, fazendo aqui até de advogado do diabo. O senhor não acredita que corre-se o risco de, ao criar esse prazo, acabar inviabilizando a pauta da Câmara, criar um instrumento para criar instabilidade nos governos? Porque se esses 137 pedidos, por exemplo, tivessem sido analisados, isso não poderia acabar realmente interrompendo muito a pauta de votações? Não, porque muitos dos pedidos têm a mesma fundamentação. A partir do momento que você nega um pedido com determinada fundamentação, os outros estão negados da mesma maneira. Você não vai ficar recorrendo e trancando a pauta a cada novo pedido se você não tiver um fato gerador novo. Então, da mesma maneira como, fazendo um exemplo até com pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, o senador Rodrigo Pacheco negou aquele pedido, aquela denúncia em relação ao ministro Alexandre de Moraes, todas as outras que tinham a mesma fundamentação ficaram prejudicadas. Então, de maneira nenhuma, inviabiliza, né, a votação na Câmara dos Deputados, mesmo porque a partir do momento que uma denúncia é aceita, ela não vai em votação, a votação no plenário. Tem a criação de uma comissão especial, e essa comissão especial, né, ela tem os seus trabalhos paralelos às outras comissões e ao trabalho do plenário da Câmara dos Deputados, que continua normalmente como continuou durante o governo Dilma. O governo Dilma, inclusive, aprovou projetos de lei e medidas provisórias durante o impeachment em comissões e no plenário, enquanto a comissão processante fazia os seus trabalhos. Então, não acho que isso inviabilizaria de maneira nenhuma o trabalho da Câmara. Deputado, tem muito comentário chegando ainda aqui a respeito das manifestações. A Estefânia Matias, que é membro aqui do canal, está dizendo que não foi só o PT que não quis ir às manifestações, outros grupos de militância independente de partidos também não querem se juntar por conta da pauta liberal. Um comentário dela aqui. Tem outro comentário do João Manetti dizendo que concorda com o senhor, que ele não vai votar nem em Lula nem em Bolsonaro, que é uma terceira via, mas sair agora com a Covid, com essa política desanimadora, tá difícil. E tem uma outra pergunta aqui também. O Gabriel quer saber Gabriel Castor, se o senhor acha que os protestos vão se avolumar no tempo, tal qual aconteceu em 2013. A gente trabalha para que isso aconteça, né? O nosso otimismo vem justamente dessa união de pessoas de diferentes pontos de vista, e até para dar uma resposta, né? A primeira membro do canal que colocou sobre não ir às ruas, né? Grupos de militância independente não ir às ruas em razão de pauta liberal, né? Nós não fomos, né? E todos aqueles que estiveram presentes no nosso caminhão de som testemunharam isso. Não defendemos nenhuma pauta liberal nas manifestações pela democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro, e pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, justamente para unificar setores diversos das esquerdas, né? Você teve lá 5 líderes de centrais sindicais defendendo seu ponto de vista, um deputado do PCdoB defendendo seu ponto de vista, deputados do PDT defendendo seu ponto de vista, um presidenciável do PDT defendendo seu ponto de vista, outro de Cidadania, outro do MDB, né? Ninguém colocava programa ideológico, porque o que nos unia no momento e o que nos une nesse momento é justamente o impeachment do presidente da República. Não há defesa de pauta ideológica nem para um lado nem para o outro, justamente porque a nossa convergência se dá nessa pauta. Se a gente estivesse dentro, em cima do palanque, defendendo uma pauta liberal, seria inviável a presença de um comunista como Orlando Silva ou de um pedetista como o Ciro Gomes, né, junto com a gente. Então, mas acho que a avaliação, né, dos outros membros é justamente a mesma que eu faço, né? É a desesperança na política, é a desesperança numa mudança que faz com que as pessoas estejam tão desmobilizadas, e a necessidade de se preocupar com a própria sobrevivência no cenário econômico tão difícil quanto esse que a gente está vivendo hoje, né? Tá certo, deputado. Eu agradeço muito a sua participação. Volta mais vezes aqui para conversar com a gente, pode ser? Com certeza, estou à disposição, prestar contas e conversar sobre projetos. E muito obrigado pelo convite e um abraço para todos que acompanharam. Quer participar
participar do segunda chamada ou do quarta chamada por vídeo, enviando perguntas aos convidados? É possível realmente no Brasil fazer um governo técnico? Qual o seu projeto para essas duas maiores agências de financiamento de pesquisa científica do país? Faça como a Vivian e o Marcelo. Torne-se membro parceiro e envie o seu vídeo. Vem pro time!